Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, para quem ainda não assistiu nenhum vídeo aqui do meu canal, vou me apresentar, meu nome é Alexandre Lima. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que eu fazia para dormir na época que eu fazia uso da Ritalina. Quais que eram os métodos que eu usava para forçar o sono. Eu usava alguns truques, né, para poder induzir ao sono, para poder conseguir descansar, dormir, porque, como eu falei nos vídeos anteriores, quem não assistiu, eu recomendo assistir o vídeo anterior que eu postei no meu canal. Posso até deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui que eu tô falando agora, né? Então, mas como eu já tinha falado, quem faz uso de Ritalina tem sérios problemas para dormir. Eu acho que um dos piores efeitos colaterais da Ritalina é justamente a insônia. Quando você toma um comprimido, você pode tomar um comprimido pela manhã. Ela tem um pico do efeito dela, né? Tem um momento que o efeito ele tá mais forte. Depois esse efeito forte ele passa, né? Depois de algumas horas, depois de 2 horas que você ingere depois de 2 horas, exatamente 2 horas e 40 minutos, esse efeito ele começa a decair, né? E depois de 4 horas que você fez uso do primeiro comprimido de Ritalina, você já não... o efeito já está bem baixo, mas ele se mantém por todo o dia e você não consegue dormir de jeito nenhum, nem durante o dia, nem à noite. E pode ter feito o comprimido, por exemplo, 7 horas da manhã do dia de hoje, você vai ter dificuldade à noite para dormir. Então não importa o horário do dia que você está fazendo uso da Ritalina. Se você fizer uso da Ritalina durante o dia, à noite você vai ter sérios problemas para dormir. Pelo menos foi essa a experiência que eu tive. Cada organismo se comporta de uma forma, mas no meu caso foi assim que funcionou desse jeito comigo. No meu organismo funcionou desse jeito. Se alguém tiver algum relato diferente, ou se tiver algum truque diferente do que o que eu vou falar aqui nesse vídeo, pode comentar aí, deixar aí nos comentários, né? Pode postar aí nos comentários para todo mundo saber como que eram os artifícios aí que você usava para dormir. Mas sinceramente, eu tive sérios problemas para dormir, e existem 2 caminhos: você usar métodos naturais, às vezes usando um pouco até da própria psicologia para dormir, né? E usar métodos químicos para dormir, usar remédios para dormir. Existe esse outro caminho também, mas esse outro caminho ele causa também mais efeitos colaterais. Então, além dos efeitos, você vai cada vez carregando mais efeitos colaterais. Se você for usando, abusando muito dessa química, você vai cada vez carregando um pacote de efeitos colaterais. Você vai carregar os efeitos colaterais da Ritalina, e depois vai carregar um pacote de efeitos colaterais desses outros medicamentos que você porventura venha usar para induzir ao sono, né? Então, eu não recomendo fazer uso de nenhum outro remédio para indução do sono, né? Eu mesmo fiz experiência com vários, experimentei vários, e alguns realmente ajudam a dormir, mas causam problemas na memória, problemas de humor, né? E aí acaba não valendo a pena. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Acaba não valendo a pena o que você está fazendo para garantir uma melhora nos estudos, fazer uso da Ritalina para melhorar os estudos. Você acaba perdendo utilizando esses outros medicamentos aí para indução do sono. Vou citar um exemplo. Vou citar o nome de um medicamento que eu usei e que
realmente ele ajuda a dormir à noite, né? Ele ajuda a dormir, mas ele causa problemas na memória, que é o diazepam. Na época que eu fazia uso da Ritalina, teve um momento que eu precisei, que eu experimentei, na verdade, eu experimentei fazer uso do diazepam para induzir ao sono. E a minha experiência com esse diazepam foi a seguinte: ele realmente ajuda a dormir, ele ajuda a descansar, ele ajuda a induzir ao sono, você hibernar. O seu cérebro, ele realmente não vamos desligar, vamos dizer assim, desligar. Sabemos que isso está errado, né? Se o cérebro desligar, você morre, né? Mas vou usar esse termo e vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu usei sim o diazepam para ajudar a desligar, a você descansar, a adormecer, né? Mas o diazepam, no dia seguinte, ele me causava sérios problemas de memória. Eu acabava tendo dificuldade para lembrar de algumas coisas. Então, então vamos lá. Eu usava a Ritalina com o único objetivo de ter uma melhora no aprendizado, maior concentração, focar melhor nos estudos e ter uma melhora na memória, né? E só que à noite eu precisava tomar o diazepam para dormir, e no outro dia acordava com problemas de memória, não lembrava direito do que eu havia aprendido no dia anterior. Então, quer dizer, praticamente não ajudou em nada eu fazer uso da Ritalina, depois misturei com o diazepam e acabei perdendo uma boa parcela do aprendizado que eu tinha, do conteúdo que eu havia aprendido aí nos meus estudos, né? Então, resumindo, o diazepam teve a questão aí do desempenho e efeitos colaterais. Valeu a pena? Teve uma melhora no meu desempenho, do meu aprendizado, e compensou em relação aos efeitos colaterais tomando o diazepam? Não, para mim não compensou. Eu aprendia, eu tomava Ritalina, focava nos estudos, aprendia, tinha um aproveitamento muito melhor dos estudos, porém perdia tomando o diazepam. Então, o que eu fazia para dormir, né? Eu usava alguns truques para induzir mesmo ao sono de uma forma natural, né? Desligava a luz à noite, porque normalmente eu tenho o costume de dormir pelo menos com o abajur ligado. Mas o que eu fazia? Eu apagava tudo, o ambiente, desligava todas as luzes do ambiente, deixava o ambiente o mais escuro possível. Isso já me ajudava um pouco a dormir, a induzir ao sono, né? Porque sabemos que o nosso organismo tem uma glândula chamada epífise apineal, que em presença da luz ela ativa e tal. Mas, então, resumindo, em ambiente escuro, você consegue dormir melhor. Você consegue dormir melhor, consegue induzir o sono mais rapidamente. E tinha um outro truque que eu usava, que era ligar. Eu baixei um áudio de um vídeo do YouTube. Eu baixei um áudio de um vídeo do YouTube, onde continha uma gravação de um barulho de chuva, né? E esse barulho de chuva, ele ajudava a relaxar e ajudava a dormir, ajudava a repousar, ajudava a descansar melhor, ajudava a induzir ao sono, né? Aí eu pegava, colocava o fone de ouvido no celular, passava a noite inteira com esse barulhinho de chuva chiando nos meus ouvidos, e eu relaxava e dormia melhor. Aí é que tá, né? Eu morava sozinho e eu devia também me manter atento aos movimentos do que ocorriam em volta da minha casa, porque ali também era um bairro meio perigoso, então eu tinha que me manter atento,
né? Então não podia, de certa forma, que nem eu falei, colocar um fone de ouvido com uma música relaxante ajuda a induzir ao sono? Ajuda. Mas você também perde noção do que está acontecendo no mundo lá fora, né? Apagar a luz ajuda a induzir ao sono? Ajuda. Mas se precisar acordar de madrugada, se de madrugada eu precisar levantar rapidamente para abrir a porta e ir lá para a rua por algum motivo, numa questão de emergência, vai ser muito mais difícil de achar o chinelo, achar a chave da porta, entendeu? Então, tudo acaba... Então essa questão aí da Ritalina e esse problema, essa dificuldade de dormir, ela foi, na minha opinião, foi o pior dos efeitos colaterais. É o pior dos efeitos colaterais da Ritalina. Esse problema com o sono, tá? Então foi um dos piores problemas colaterais que eu tive que me adaptar aí, tentar contornar, me familiarizar, ou até mesmo driblar esses efeitos colaterais, né? Me adaptar a isso, tá legal? Foi muito ruim mesmo essa parte aí da insônia, tá legal? O pior dos efeitos colaterais da Ritalina, na minha opinião, tá legal? E é isso aí, pessoal. Se alguém que já tiver feito uso de Ritalina tiver aí um relato aí de alguma coisa que ajudava a dormir, uma dica para ajudar a dormir, quiser deixar aí nos comentários, para quem estiver assistindo e estiver passando pelo mesmo problema, poder ajudar essas pessoas que estiverem passando por esse mesmo problema, né? Igual o que eu passei, né? Pode deixar aí nos comentários, tá legal, pessoal? E é isso aí. Então, esse é o meu testemunho. Eu não vou dizer que eu tô certo, não vou dizer... Eu tô dizendo qual que foi a dificuldade que eu passei naquela época. Se vocês verem alguma solução em relação a isso, quiser deixar aí nos comentários, pode deixar aí. Eu também experimentei, eu esqueci de falar, mas eu também experimentei remédios caseiros como suco de maracujá, chás de erva doce, erva cidreira, que ajudam a acalmar e a dormir melhor, né? Mas de toda forma, até o suco de maracujá acabava me fazendo perder um pouquinho da minha concentração, da minha atenção, né? No outro dia, se fosse muito fraco, ele não ia fazer efeito para eu dormir. E se eu fizesse muito concentrado, tomasse uma grande quantidade muito concentrado, no outro dia eu ia acabar ficando meio assim, fadigado, preguiçoso, né? Então, nem mesmo os remédios caseiros, fitoterápicos, não ajudaram muito. Não ajudaram em praticamente nada, tá legal? Então, sempre foi uma dificuldade que eu tive, foi em dormir mesmo. E é esse o pior dos efeitos da Ritalina, tá legal? E é isso aí, pessoal. Um forte abraço pra vocês aí. Espero que esse vídeo venha ajudar alguém, venha ajudar, sei lá, um pesquisador que esteja estudando sobre o assunto, venha ajudar alguém que esteja fazendo uso da Ritalina, venha a servir, contribuir de alguma forma positiva aí para quem tiver até pensando em usar esse medicamento, para não usar. Se você tem medo desses efeitos colaterais, não use a Ritalina, né? Nem experimente, porque ela vai causar problemas no sono aí, tá legal? E é isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês.